Olá, cumprimento a todos com a graça, a paz, a misericórdia do Senhor Jesus. Amém? Quinta-feira, 15 de setembro de 2022. Uma boa noite a todos. Estamos exatamente na metade do mês de setembro e Ebenezer, até aqui, o Senhor justo, bom e fiel tem nos sustentado nessa terra. Amém? Vamos estudar a palavra do Senhor lá em Lucas 21. Ontem nós falamos sobre ressurreição, um tema bem complexo. Tem muitos que creem na ressurreição, outros não. O importante é que nós precisamos sempre estar abertos a ouvir a palavra do Senhor com o olhar não de julgamento. Será que é? Será que não é? Será que é verdade? Será que não é verdade? Mas sim com o coração aberto para que a semente que está sendo lançada, ela venha dar frutos. Ela venha trazer o entendimento, porque a palavra vai dizer que o homem ele perece por falta de conhecimento da palavra. Então não é conhecimento acadêmico, não é graduação, pós-graduação, doutorado, mestrado, não é conhecimento dessa terra que a falta de conhecimento nesta terra que nos leva a perecer. É claro que nós precisamos nos qualificar para trabalhar, nos qualificar para seguir uma profissão, o médico precisa se qualificar, o psicólogo precisa se qualificar. Nós, enquanto servos do Senhor, nós precisamos nos qualificar na terra, sabendo que quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus, mas nós vamos lidar com pessoas. Mas a palavra, ela quer nos ensinar que esse perecer é o sofrimento que vem para o homem porque ele não conhece a palavra. E quando nós conhecemos a palavra, nós temos esperança. Quando nós conhecemos a palavra, nós sabemos que nós temos um Deus que cuida de nós temos um Deus que é Deus de vivos, assim como ontem foi falado. Quando nós aprendemos a palavra, nós sabemos que toda luta passa, só o que não passa é a palavra do Senhor. Nós entendemos que no mundo nós teremos aflição, mas o ânimo, ele vem da parte de Deus, porque o Senhor Jesus teve bom ânimo e ele venceu o mundo, ele venceu a morte. Então, tudo isso nós carregamos como confiança e como esperança no nosso coração, exatamente porque existe a palavra e nós precisamos tomar posse dela. Então, hoje nós vamos aqui em Lucas, a partir do capítulo 21, nós vamos estudar a partir do versículo 5, que Jesus ele vai falar sobre o futuro. O que esperava, né? O que estava previsto para o futuro, naquela época ali que Jesus estava. Então, a palavra ela vai dizer, e escrita está, e dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a essas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra, que não seja derribada. E perguntaram-lhe, dizendo: mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? E disse então ele: vede que não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá em vários lugares grandes terremotos, fome, pestilência. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. E
Proponde, pois, em vosso coração, não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, e que não poderão resistir nem contradizer todos quantos vos opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possui a vossa alma. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabeis então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem nos campos, que não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo do gentio se cumpra. Aleluia. Jesus ele começa a dizer sobre o templo que os discípulos estavam ali admirando, né? Naquela época era de Salomão. E o templo, na época de Jesus, ele foi reconstruído por Esdras depois do retorno do exílio babilônico, no fim do século 6 a.C. E eles estavam ali admirando aquela estrutura. E era uma estrutura bonita, imponente, com uma história significativa. Mas Jesus ele estava dizendo que ela seria completamente destruída. E isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o exército romano queimou Jerusalém. Então Jesus ele começa a predizer aquilo que aconteceria no futuro. Ele começa a falar das coisas que iriam vir. Jesus ele não deixou os discípulos despreparados para os anos difíceis que seguiriam. Ele os advertiu sobre os falsos messias, ele advertiu sobre os desastres naturais, as perseguições, ele advertiu sobre sinais que aconteceriam, mas assegurou que estaria presente para protegê-lo, a fazer seu reino tornar-se conhecido mundialmente por intermédio deles. Os discípulos eles foram chamados para uma grande missão. Só que aconteceria muitas coisas. Então o Senhor Jesus ele já vai advertir que essas coisas iriam acontecer. Ele vai falar que eles iriam lançar mão deles, que iriam persegui-los, que iriam entregá-los nas sinagogas, às prisões, que iam levar eles à presença de reis, de governadores, porque eles amavam ao nome do Senhor Jesus. E todas essas coisas aconteceu. Pedro foi até governadores, Pedro foi levado à prisão, Paulo foi levado à prisão, Silas foi levado à prisão. Aconteceu todas essas coisas, mas Jesus, ele advertiu. Assim como no nosso tempo, o Senhor Jesus sempre nos adverte. O Senhor Jesus, ele não chega trazendo, permitindo que aconteça algo nas nossas vidas sem nos orientar. O problema é que nós sempre queremos achar que aquilo não vem da parte de Deus. Ou muitos até sabem que vem, mas continuam teimando, continuam com o coração obstinado. E essas perseguições logo começaram. Lucas, ele registrou muitas delas no livro de Atos, que depois vai ser o próximo estudo nosso. Paulo na prisão, que lá ele estava e sofria alegremente, porque isso ajudava a conhecer melhor a Cristo, a fazer a obra dele a favor da igreja. Então Paulo estava ali preso com Silas e eles louvavam ao Senhor. Eles louvavam, eles continuavam louvando e agradecendo o nome do Senhor. A igreja primitiva, ela prosperou muito, apesar da intensa perseguição. E, de fato, no final do século II, o patriarca Tertuliano, ele escreveu: o sangue dos cristãos é uma semente, porque a oposição
colaborava com a expansão do cristianismo. O que ele quis dizer isso? Quanto mais os cristãos eram perseguidos, quanto mais sangue era jorrado, era como uma semente, cada gota de sangue que caía na terra, às vezes por ser chicoteado, açoitados, né, por serem esbofeteados, agredidos, mas cada gota de sangue que caía ali era uma semente. E quem fazia isso era a própria oposição. Irmãos, quando Deus quer abençoar, quando Deus ele decide abrir uma porta, quando Deus ele decide fazer algo de prosperidade, até o capeta trabalha a favor. Até Satanás trabalha a favor. Esses homens que achavam que estavam prendendo, que estavam deixando encarcerado, aprisionado, acorrentado, açoitado, que eles estavam calando a voz da igreja, a igreja só prosperava. Quando nós vamos pegar a passagem lá em Moisés, nós vamos exatamente ver isso, que o povo, quanto mais o povo sofria, quanto mais o povo era chicoteado, mais o povo ele crescia, mais o povo prosperava, mais crianças nasciam, mais o povo se fortalecia. E nós somos assim. Pode vir perseguição atrás de perseguição. Quando nós estamos sobre a rocha, os pés na rocha, chamada Jesus, ele nos sustenta. E nada mudou de lá para cá, irmãos. Nada mudou. De lá para cá, absolutamente nada mudou. Nada mudou. Os cristãos continuam sendo perseguidos. Nós continuamos sendo apedrejados pelo nome do Senhor Jesus. Mas o Senhor, ele veio advertir sobre essas perseguições vindouras aos seus discípulos. Ele veio dizer que eles seriam traídos por membros até da própria família, que eles seriam traídos por amigos. E os cristãos de todas as eras tiveram que enfrentar essa possibilidade. Não é só naquela época que aquele povo foi traído, não. Nós somos traídos até o dia de hoje. Pessoas que têm o nosso sangue nos traem. Pessoas que comem sobre nossa mesa, ou comiam sobre nossa mesa, e que batiam no peito e diziam que ser nossos amigos, viram as costas, nos perseguem, falam calúnias sobre nós, falam coisas que não procedem. Então, tudo o que aconteceu lá continua acontecendo aqui. Mas é tranquilizante saber que mesmo quando nos sentimos completamente abandonados, perseguidos, desamparados, caluniados, mesmo quando nós passamos por isso, o Espírito Santo permanece conosco. Ele nos conforta, ele nos protege, ele nos dá a palavra que precisamos, ele é a nossa garantia. Ele nos leva a ter coragem, ele nos leva a ter esperança necessária para permanecer firme em Cristo, mesmo em situações difíceis. Jesus não disse que os cristãos estariam isentos de danos físicos ou morte durante as perseguições. Não, ele não disse isso. Até porque os discípulos do Senhor Jesus, todos eles, de menos João, morreram em situações muito complicadas. Ou foram crucificados, ou foram esquartejados, situações difíceis. Mas nós precisamos lembrar de que muitos dos discípulos, mesmo que foram martirizados, eles nunca perderam a fé e a confiança no Senhor. Na verdade, Jesus, ele estava dizendo que nenhum dos seus seguidores sofreria perda espiritual ou eterna. Na terra, irmão, nós podemos perder muita coisa, porque até a nossa vida nós vamos perder, todos nós vamos morrer. Mas os crentes no Senhor, os crentes em Jesus Cristo serão salvos se perseverarem. Nós receberemos a vida eterna. Sim, a ressurreição, estudamos sobre isso ontem. Eu creio na ressurreição. Eu creio na ressurreição e convido você a crer também. Por maior que seja a luta que nós vamos vivenciar,
por maior que seja, ela não chega nem aos pés do nosso Senhor, porque muito maior é Ele para cumprir nas nossas vidas todas as promessas que tem desde Gênesis a Apocalipse. Podem nos perseguir, podem tentar tirar tudo que nós temos, mas uma coisa, irmãos, Satanás, o demônio, os inimigos, eles jamais vão conseguir tirar se você não permitir, que é a palavra plantada no nosso coração e o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém? Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor esteja com cada um nesta noite abençoada, em nome de Jesus. Amém?